quando você está fazendo uma apresentação, aí só vejo 4 aqui na tela, no máximo, né? Então é bom fazer esse uso aí. Dar um tchauzinho de vez em quando. Só incentivo, viu, pessoal? Não pode ser crítica, não. Não é não, sério? Tudo tranquilo? Bom dia, tudo bom, pessoal? Dia, guerreiros. Dá um bom dia, guerreiros aí, viu, Alcélio? Estou precisando de uma ajuda aí. Bom dia, tem que falar bom Bom dia, dia, guerreiros. guerreiros. Vai lá, Alcélio, vai lá. Vamos lá, Levanta essa pessoal. turma aí, cara. Vamos começar, pessoal. Bom dia, guerreiros. Cadê os guerreiros da Vega? Tá aqui, ó. Bom dia! É isso aí, pessoal. Vamos começar. Agora eu vou. Obrigado, Alcélio. Agora eu vou começar esse negócio aqui. Vamos lá, pessoal. É 8h06. Bom dia para todo mundo. A ideia aqui é a gente estar conversando um pouquinho sobre o bom momento para comprar o seu imóvel, né? Pessoal de vendas aí, em função aí das apresentações que a gente tem acesso aí da Abrainc, da própria CEBIC, né? A Abrainc é a Associação Brasileira dos Incorporadores, né? A CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A gente compilou alguns dados interessantes que vocês até podem já ter tido acesso, né? Que hoje todas as informações são muito divulgadas, né? Então, nós separamos aqui, a Cíntia me ajudou, fez um trabalho bem bacana de compilar algumas informações importantes, seja para o investidor, seja para quem quer morar, né? Para que vocês possam ter mais argumentos, né? Para vender o imóvel, né? Nós fazemos tudo aqui, legaliza, adquire terreno, aprova, constrói, porque a gente tem que entregar para alguém. E o nosso vetor de entrega são vocês de venda, né? Parte extremamente importante aí do processo. E a gente quer aqui falar um pouquinho de mercado e desse bom momento para comprar imóvel, né? Então é isso que nós vamos fazer. Para não deixar de falar um pouquinho de metodologia, né? A gente achou oportuno aqui falar um pouquinho da mudança do organograma que teve recentemente, só para consolidar isso na cabeça de vocês, não é novidade. Vamos falar um pouquinho do cenário nacional, por que é a hora de comprar imóveis, e vamos passar alguns dados do mercado imobiliário da região metropolitana de Goiânia aqui, ok? Organograma. O que nós temos aí de recapitulação do organograma? Nós temos 2 diretorias, né? Uma técnica operacional, que é a diretoria que eu tomo conta, e a diretoria que o Vieira toma conta, que é a diretoria comercial. Ligada à diretoria comercial, nós temos a gerência comercial, né? Que é feito toda essa gerência feita pelo Caio, ali cuidando das vendas off e online, da gestão da VC Brokers e imobiliárias externas e o marketing de combate, que é aquele marketing do dia a dia. A gerência de incorporações, aí, se vocês perceberem, tem uma setinha da diretoria técnica também sobre a gerência de incorporações. Então, aí há um compartilhamento, que é uma coisa que em administração de empresa é difícil vamos falar assim, de se fazer, mas em função aí da maturidade dos nossos gestores, do alinhamento da diretoria, a gente tem feito isso e tem dado muito certo, né? Então, ali tem uma parte de legalização até na prateleira, que fica aí comigo, né, na diretoria técnica, e a parte de marketing institucional e até a viabilização de novos terrenos fica com a diretoria comercial, com apoio da gerência de incorporações, que é a Carolina Lacerda, né? Caminhando aí para a direita, a coordenação de suprimento aí é toda ligada à diretoria comercial, cuida ali das compras, né, dos nossos patrimônios em equipamentos e ferramentas, né? Mais à direita,
ali a coordenação de suprimento, é lógico, é o Ormon, todo mundo sabe aí. A brincadeira é que o Corinthians não ganhou, então hoje está meio triste, eu também estou, né, que eu também sou corintiano, viu, Ormon? Então você não está sozinho aí, não. Mais à direita tem a coordenação da controladoria, que é feita pela Bárbara, né? Bárbara Gomes, e nós também compartilhamos uma série de atividades aí, eu e o Vieira, né? A controladoria na área de gestão fica comigo, e na área de orçamento e licitações fica com o Vieira. Então é mais uma coordenação compartilhada aí. E a gerência de engenharia, que é o Rogério Parreira, com todo o gerenciamento de obras, assistência técnica e projetos. E a Cíntia na gerência de SGIA. O que é SGIA? É Sistema de Gestão e Administração. Então aí fica a gestão administrativa, financeira, pessoas e SGI. É muito um resumão, é só isso aqui que eu queria falar com relação ao organograma. Ele fica dentro da nossa intranet, né? Todo o nosso sistema de gestão integrado tem os procedimentos apresentados na nossa intranet. Quem não conhece, vale a pena passar os finais de semana lendo, porque é um trabalho assim, muito legal mesmo. Vai ajudar muito quem quiser entender a empresa. E é uma diversão, certamente, para quem gosta de uma boa gestão, é uma diversão interessante. Pode ler durante a semana também, viu? Bom, vamos falar um pouquinho do cenário nacional, né? Nós estamos começando aqui com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Isso aqui, esse gráfico, é uma sondagem na visão dos empresários do nível de atividade desde o início da pandemia. Então, o nível de atividade, esse gráfico é um gráfico que vai numa escala de 50, né, até 50. Quanto mais próximo de 50, melhor. Na verdade, o ideal é que ele esteja acima dos 50. Mas se vocês olharem no mês de março, abril e maio, né, que foi o pico aí, ou o início da pandemia, a atividade em número de empregados e em nível de atividade, né, estava a expectativa muito baixa, né? E já em maio e junho, ela já voltou muito, em junho, muito próximo da normalidade que vinha antes da pandemia, tá certo? Então é importante analisar esse nível de atividade aí. Aí vem, né, vamos falar, uma descrição do gráfico. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, vou usando isso aqui para lembrar de alguma observação importante, mas eu quero mais passar o gráfico para vocês. Olha só esse gráfico aqui, que interessante. O crescimento do financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a poupança, no primeiro semestre. Se vocês observarem a linha azul, é em milhões de reais, comparado de janeiro a junho de diversos anos. A linha verde é a linha de unidades, né? Então, lá em 2014, né, de janeiro de 14 a junho de 14, nós tivemos 53 bilhões de reais em financiamentos no SBPE e 256 mil unidades, né, financiadas. O mercado veio caindo, né? Na crise aí de 2016, 2017, chegamos a ter 20 bilhões, ou seja, um decréscimo de 30 bilhões e de mais de 170 mil unidades, praticamente, a menos financiadas pelo SBPE. Aqui, pessoal, é aquela faixa onde o mercado estava com os juros bastante altos, né? Ali na época do impeachment da Dilma aqui em 16, né?
estavam com juros bastante altos e um cenário bastante desfavorável ao mercado imobiliário. E aqui, ó, em 18, 19 e 20, mesmo com a pandemia, nós estamos observando aqui 43 bilhões de reais em empréstimos, né, em financiamentos do SBPE com 160 mil unidades. Ou seja, nós, apesar da pandemia, nós vemos praticamente dobrar o semestre de janeiro a junho de 17 comparado a janeiro a junho de 20. Então, realmente, a tendência de melhoria do mercado a despeito dessa pandemia é ainda um cenário bastante favorável. Outro gráfico aqui bastante interessante é da evolução do número de unidades, aí já analisando desde janeiro de 19 até junho de 20. Olha que coisa interessante. Em junho de 20, houve a comercialização em unidades financiadas, né, o financiamento, na verdade, de 33.149 unidades. É o melhor número, pelo menos, de janeiro de 19 para cá. Em dezembro de 19, chegou a 31 mil unidades. Veio caindo, entrou aqui na questão da pandemia, teve um fundo do poço de 23 mil unidades, que, mesmo assim, olhando para trás, foi melhor do que janeiro, do que fevereiro, né, do que abril, do que maio de 19, junho de 19. Então, pessoal, esta pandemia não impactou, né, de forma permanente, muito pelo contrário, a reação já aconteceu aqui em junho e nós ainda não tivemos nem a vacina, nem a volta à normalidade, se é que um dia vai voltar alguma normalidade, mas pelo menos a condição de saúde que a gente conhece, com vacinas e com toda a imunização necessária, né? Na verdade, olha só, foi o maior número de unidades financiadas desde abril de 2015. Imagina só, esse junho, né? E o melhor mês de junho desde 2014, olha só. Então, é realmente uma coisa interessante. O cenário da construção civil volta a registrar números positivos no seu mercado de trabalho. Isso aqui, admitidos e desligados na construção civil. Olha, a linha azul é a linha de admissão, a linha vermelha, a linha de desligados, de demissão. Então, aqui, ó, em abril de 20, tivemos 132 mil demissões e apenas 61 mil contratações. Agora a curva já voltou a contratar mais do que demitir, o que também aponta um cenário de movimento positivo para a construção civil, né? Aqui alguns dados, vamos ver se tem aqui algum dado interessante. Melhor resultado desde fevereiro de 20, saldo positivo, isso. Construção de edifício, mais 5 mil vagas, obras de infraestrutura, mais 9 mil vagas, serviços especializados em construção civil, mais quase 3 mil vagas. Falando um pouquinho do PIB, né? O PIB é medido aí pelo IBC-BR, que é uma prévia do PIB, né? Ele veio desde fevereiro de 19 com esse desempenho aqui negativo, subiu um pouquinho em maio, junho, caiu um pouquinho em julho, voltou a subir aqui até outubro de 19, estava tímido aqui até fevereiro e deu uma ré muito grande em março e abril, né? Mas maio, ainda no meio do início da pandemia, já há uma previsão de um PIB de 1,31%, né? A maior
elevação do indicador desde junho de 18. Vale lembrar que este foi o mês após a greve dos caminhoneiros, né? Em relação a maio de 19, o índice de atividade apresentou uma queda de 14,24%, apesar de ter sido uma queda. Com essa pandemia, foi um número até relativamente pequeno. Produção industrial volta a crescer. Aqui, 7% a produção industrial, né? Isso aqui é o cenário de janeiro a maio de 20, ou seja, estava vindo num sobe e desce pequeno, caiu muito, subiu muito. Então, retomada também, natural, né? A produção industrial registrou um incremento de 7% em maio em relação ao mês de abril, o que significou aumento de atividade em 12 dos 15 locais analisados pelo IBGE, né? Então, muito bom número também. O setor de serviços continua fragilizado, foi o que menos cresceu, né? O setor de serviços aí inclui aí bares, restaurantes, né? Hotéis, cabeleireiros, né? Toda a parte de serviço ainda continua sofrendo bastante. A inflação, né? Inflação segue com trajetória benigna. Aqui a gente também tem um cenário da inflação ao longo dos meses aí, e hoje nós estamos aí com 2,13%, e às vezes chegando entre 2,13% e 4%, mais uma inflação totalmente dentro da meta estabelecida pelo governo e com os cenários de inflação bastante controlados, são as previsões que os bancos fazem para o futuro, né? No primeiro semestre de 2020, o PCA acumula 0,10%. Nos últimos 12 meses, observa 2,13%. Né? O resultado do sexto mês do ano foi influenciado pelo aumento de combustíveis, em especial na gasolina, após reduções nos últimos 4 meses. Né? O PCA de junho registrou alta de 0,26%. Pessoal, inflação baixa significa que a renda das pessoas não é corroída, né, pelo aumento dos preços. Então, é importante demais para quem quer comprar um imóvel que a inflação seja baixa para que o seu poder de compra permaneça dentro do que ele precisa para comprar um imóvel, né? Bom, por que essa é a hora de investir no imóvel, né? Comprar um imóvel, eu vou até ler esse texto aqui que é interessante. Comprar um imóvel é uma boa alternativa, tanto para fins de moradia quanto para investimento, quando se pensa no longo prazo. Nós vamos ver aqui alguns números, quando se analisa durante 10 anos, a gente vê que o imóvel, mesmo em tempos de inflação alta, consegue ser um bom negócio quando analisado em 10 anos. Isso é importante vocês saberem para conversar aí com os nossos futuros clientes, né? Os ativos imobiliários representam um investimento com uma boa taxa de retorno e baixo risco, né? Sendo uma boa opção, principalmente em momentos de crise que estamos vivendo. O ativo imobiliário permite que o investidor possa usufruir tanto da valorização do preço do imóvel como o aluguel. Então, eu queria fazer uma pausa aqui em 2 conceitos. Baixo risco. Por que o imóvel é um investimento de baixo risco? Pessoal, quando o banco vai emprestar dinheiro, ele quer uma garantia real. Uma garantia real é um lote ou um lote com edificação, né? Ou um apartamento que tem lá a fração ideal de um lote ligado a ele. Então, o ativo real é o ativo imobiliário. Se o banco quer o imóvel para garantir o empréstimo, significa que ele é o ativo de mais baixo risco, ou um dos ativos de mais baixo risco. Talvez você tivesse um outro ativo melhor do que o imóvel, era o dinheiro no banco. Você pegar um empréstimo, você teria que ter um dinheiro no banco. Só que quem tem dinheiro no banco não pega empréstimo via de regra.
porque a aplicação financeira rende menos do que você paga no juro para o banco. Então, o imóvel é seguro, né? É moeda forte, e isso nós precisamos ter em mente. A segunda questão é que o investidor possa usufruir tanto da valorização do preço do imóvel como do aluguel. Quando a gente faz a análise se é bom investir, eu compro um apartamento de 200 mil, eu posso alugar por 0,5% do valor do imóvel por mês, dá R$1.000 por mês. Mais ou menos é essa continha, não é? 0,5% de 200 mil, R$1.000 por mês. Só que além do R$1.000 por mês que eu estou ganhando com aquele imóvel, nos casos de aluguel, eu estou deixando de pagar o IPTU e ainda estou usufruindo da valorização do imóvel. Então, quem compra para investir para locação tem que colocar essas três componentes para fazer a avaliação se é ou não é um bom negócio. E quando você faz isso, pensando no longo prazo, em 10 anos, tem sido um excelente negócio. Bom, isso é muito importante. E para quem compra para morar, a conta um pouquinho ao contrário. Ele deixa de pagar o aluguel, né? Ele deixa de pagar o aluguel onde ele morava, e também usufrui da valorização do patrimônio dele, assim como quem aluga também acaba se aproveitando disso. A combinação permite tanto o recebimento de uma renda mensal como ganho patrimonial no longo prazo. Então, vamos lá. Investimento seguro, renda mensal via aluguel e boa rentabilidade no longo prazo. Isso é que nós vamos estar dando uma olhada aqui. E por que essa é a hora de comprar imóveis, né? A compra de imóveis é também uma ótima alternativa para a maioria das famílias que compram com intuito de moradia. Eu já falei, deixa de pagar aluguel, valoriza o patrimônio, ou seja, ao longo do tempo, aquele valor que ele pagou, né, é muito menor do que o valor atual do imóvel com o passar do tempo. E o financiamento imobiliário a baixos juros, né? A redução de cada ponto percentual na taxa de financiamento aumenta o poder de compra em 20%. Né? Então, você tem 20% a mais, né, de famílias para comprar o imóvel ou da renda das famílias disponível para comprar o imóvel. Quem lembra aí do juro de financiamento ao cliente a 10%, 11% ao ano? Hoje está IPCA mais 3, IPCA está 2, mais 3 está 5, 6, 7% ao ano. Então, não se pode perder essa oportunidade. Né? Vamos lá. Por que, olha só, o rendimento médio anual dos investimentos? Quando você pega o imóvel na cidade de São Paulo, de 2019, do 2009 a 2019, ele cresceu 16,9%, rendimento anual médio. Né? Os imóveis do Brasil, 15%, o CDB, que é aquela aplicação em certificado de depósito bancário, muito comum aí nos bancos, cresceu 9,8%, e a poupança, 6,5%. Importante ver que em 10 anos, realmente, o imóvel agrega muito mais valor. Né? Então, voltando aqui, esses 15,3 foi medido da seguinte forma: 9,4 de valorização e 5,9 como ganho de aluguel. Mas então o ganho do aluguel foi menor do que a poupança. Sim, mas olha o que está valendo o seu imóvel. Se você tivesse vendido seu imóvel, você teria auferido um valor de 9,4%. Então, é como se a sua reserva financeira tivesse crescido. A Selic agora caiu para 2,25%. Né? Como é que a gente vai comparar agora com a Selic o CDB, que deu lá atrás, só para ter uma ideia? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó.
CDB, que tinha dado 9,8 na média de 2009 a 2019, e a poupança 6,5, como é que nós vamos estar vendo esses números a partir de agora? 2,3%, 1,8%. Então, caiu de 9 para 1,8 e de 1,6 para 1,2. A taxa de projeção da aplicação financeira, considerando a queda na taxa de juros. É um número absurdamente pequeno, né, gente? É um número absurdamente pequeno. Isso considerando uma Selic de 1,75, ó, aqui embaixo. No cenário de juros baixos, o investimento em ativos imobiliários passa a ser uma opção cada vez mais interessante. Em países de juros baixos, como os Estados Unidos, o investimento de imóveis é amplamente disseminado por boa parte da população. O valor dos imóveis no Brasil está defasado em relação aos principais países. O preço do metro quadrado em Nova York está 646% acima do que é em São Paulo. Então, o imóvel em São Paulo está realmente muito barato e é um dos lugares mais caros do Brasil, né? Somente ganho de aluguel já supera os rendimentos da aplicação em renda fixa, né? Só em aluguel, isso aqui é o aluguel nas diversas capitais brasileiras, né? Preço do valor do aluguel dividido pelo preço do imóvel em maio de 2020. A renda por meio do aluguel em maio superou a taxa Selic em 6 das 9 capitais. Nesse cenário, adquirir a casa própria passa a ser cada vez mais importante, pois o valor do aluguel deixa de onerar o orçamento familiar. Aqui a valorização dos preços nos últimos 12 meses, o valor dos imóveis nos últimos 12 meses. Teve uma alta medida pela ABCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito e Investimento em Poupança, né? Associação Brasileira dos Bancos, que cuida só da questão da poupança no país. Ficou acima das aplicações financeiras, né? Aqui é um texto que eu não vai repetir o que a gente acabou de conversar. Projeção das aplicações financeiras considerando alta na taxa futura, né? Mesmo subindo um pouco a taxa de juros, né? Nos 10 anos o CDB está caminhando para 6,8%, a poupança para 4,8%, e se espera 15,3% no ganho do preço dos imóveis. Bom, vamos concluir por enquanto aqui para passar para o mercado local. Ao compararmos a rentabilidade dos imóveis nos últimos anos com o ganho aplicações financeiras mesmo em cenário de aumento de taxa de juros, avaliamos que o investimento imóvel ainda apresenta uma boa oportunidade de ganhos. No atual cenário econômico, o investimento em imóveis se torna uma opção muito atrativa quando comparamos com as aplicações de renda fixa. E tem algumas continhas, olha aqui. O ganho da valorização do imóvel no Brasil e em São Paulo, ano a ano, né? Acumula 145% no Brasil, 170% em São Paulo, dando uma média de 9,4 a 10,4. O valor o ganho de valorização. O ganho de aluguel representa 5,9 até 6,5. O ganho total, que é a composição desses dois ganhos, né, representou 15,3, né, mesmo no período vermelho aqui, ó, onde a inflação estava mais alta e as taxas de juros mais altas. Olha só, o CDB estava rendendo 12, poupança 7, o DI 13,3. Mesmo assim,
quando se compõe valorização mais aluguel, o imóvel supera e muito. Isso são dados estatísticos, né, levantados pela Abrainc com base no FIPESAP. Falar um pouquinho de mercado de Goiânia, né? Comparando aqui, essa é uma pesquisa que a ADM faz junto com a Brain. A Brain é uma empresa nacional de pesquisa nacional, mostrando aqui unidades lançadas e VGV lançado. Verdinho, unidades lançadas, amarelinho, VGV lançado. Quando a gente compara o primeiro TRI de 19 com o primeiro TRI de 20, houve no VGV um acréscimo de 138% e na quantidade 71%. Então, realmente mostra uma tendência de alta aqui no mercado. Quando eu pego unidades vendidas para VGV vendido, e aqui eu estou falando, voltando, lançadas e vendido. Então, houve um acréscimo de 10%, praticamente 9,5%, nas unidades vendidas e de 55% no VGV vendido. Olha o estoque, pessoal. Isso aqui é muito importante vocês verem que o estoque que já esteve em 13.195 unidades em novembro de 2010, está agora em 8.774 unidades. Talvez o menor patamar, um dos menores patamares nos últimos 10 anos, certo? Então, o seu cliente não tem tantas opções, o nosso cliente, falando aqui para a turma de venda, o nosso cliente não tem tantas opções de compra quanto já teve no passado. Então, o poder de barganha do cliente está diminuindo nessa hora. Aqui os bairros com maior estoque, tá? Isso é uma informação importante aí para a turma de venda também. Ó. Setor Bueno, Setor Marista, Porto Dourado, que aí é aquele empreendimento, praticamente o empreendimento lá da Toquital, né? Parque Oeste Industrial, Cândida de Moraes, Faisalville, Santa Rita, Setor Oeste, João Braz e Jardim América. O nosso Parque Amazônia não aparece aqui, dentre outros bairros aí, Vila Oliveira não aparece aqui, se bem que aqui é Goiânia, né? Olha só que interessante, esse gráfico aqui mostra as unidades lançadas mês a mês. O vermelhinho são os econômicos, Minha Casa Minha Vida, e os amarelinhos, os demais padrões, né? Então, em fevereiro de 20, teve um grande lançamento em Minha Casa Minha Vida, já compensado em março, de 2020, com menor número de lançamentos do Minha Casa Minha Vida. Abril e maio, obviamente, sem lançamentos em função da pandemia. Aqui nós temos também as unidades vendidas e se percebe que já em abril e maio, mesmo com a pandemia, houve uma venda interessante. Em abril, mais da metade foi Minha Casa Minha Vida. Em maio, menos da metade foi do Minha Casa Minha Vida. Era uma venda que vinha crescendo, voltou a cair, mas como está em pandemia, foi um bom resultado, Em termos de oferta, a gente vê a oferta do Minha Casa Minha Vida caindo e a oferta dos demais padrões subindo. Isso aqui é uma outra informação importante para o nosso mercado, que a despeito de grandes empresas estarem aí com muitos lançamentos, a oferta vem caindo lentamente, ou seja, uma melhor condição da gente colocar o nosso produto no mercado. Ainda está com dúvida? Acho que não, né? É excelente negócio, né, pessoal? Então, vamos recapitular aqui, ó. Quem tem 10 mil reais na poupança, tá certo? Em um ano, vai colocar 140 reais no bolso, ok? 140 reais a mais no bolso, depois de 12 meses. Mas quem não quis colocar na poupança, colocou lá num banco, que para pagar 100% do CDI tem que ter muito dinheiro aplicado no banco, Normalmente é 80%, 90% no máximo, Essa pessoa que já tem muito dinheiro no banco,
que vai colocar 100% do CDI, vai conseguir que o banco lhe pague 100% do CDI. CDI praticamente é a Selic, gente, né? É a taxa de juros lá do Banco Central, vai colocar R$ 165 no bolso. E se você tiver uma aplicação em fundos ou qualquer outra aplicação mais arrojada de risco, né, você vai colocar praticamente dos menos de R$ 200 no bolso. Se a gente lembrar do que o imóvel mais o aluguel representa nos últimos 10 anos, representa 15% ao ano. Ou seja, quem tem 10 mil vai ganhar R$ 1.500 todo ano. Uma parte disso em valorização, uma parte disso em aluguel, seja deixando de pagar o aluguel, aquele que morava de aluguel e não mora mais, seja aquele que está investindo para alugar o imóvel. Então, é uma conta absolutamente favorável para os imóveis, mesmo em tempos onde a inflação está mais alta e o juro está mais alto. Nesse momento, é absolutamente fantástico. Nós teremos certamente uma ótima onda de vendas, que é o que está acontecendo, e a gente tem que surfar bastante essa onda. Vocês se preparem, porque vai ser uma oportunidade muito grande também para todos que trabalham aí no ramo de venda de imóveis. Era isso que eu tinha a colocar para vocês hoje nessa segunda, para vocês começarem a semana, né, turbinados, para que a gente possa atingir as nossas metas aí, né? Foi 40 minutos, nem deu para cansar, correto? Então, também estou à disposição aí, alguém quiser tirar alguma dúvida, aproveitar a oportunidade, perguntar alguma coisa, a gente está aqui para responder. Renata, eu queria fazer uma pergunta. Opa, vamos lá, Catiane. Pergunte. Eu queria saber por que mesmo com a queda da inflação, o IGPM veio tão alto? Nossa, essa pergunta é para e assim, diretamente INCC e IGPM. Interessante, né? O IGPM deu 9%, né? Pois deu 9%. Oi, Catiane. Essa é uma pergunta para o Paulo Guedes. Essa o ministro vai conseguir responder. Hein? Mas olha, eu posso te responder assim. Teoricamente, cada indicador desse é composto, né, de uma série de parcelas. Certamente a parcela pode ser de alimentação, pode ser de serviço de saúde, eu sei lá quais são as componentes do IGPM, que é o Índice Geral de Preços, né, médios, levou a esse resultado, né? Se você perguntasse do INCC, eu saberia explicar um pouquinho mais, mas do IGPM você pergunta para o Paulo Guedes lá, viu? Não, mas os dois, pode responder do INCC também. Não, o INCC tem uma cesta, o INCC, a teoria eu sei um pouquinho mais. O INCC tem uma cesta de composição de custo pela NBR 12721, que é a NBR da incorporação. Os sindicatos coletam nas diversas cidades os preços de uma construção padrão, seja de 8 pavimentos, 10 pavimentos, 12 pavimentos, e ali eles chegam ao CUB, e que acaba também alimentando o INCC de alguma forma, né? Então, o CUB é o custo unitário básico, e ele tem, na verdade, a norma trata do CUB, e o INCC tem essa referência também, que é uma composição dos materiais de construção. Então, é isso que leva o INCC subir ou não. A tendência agora do INCC é subir um pouco mais com o aumento de preço de materiais, né? E aumentou muito mesmo. Mas, assim, como a Selic é a taxa de inferência de inflação, a nossa grande dúvida é porque, assim, tem uma decrescente da taxa Selic e vem um aumento muito forte no IGPM e no INCC também. E se o Paulo Guedes, você está achando aí, se esse aumento vai persistir.
Porque eu vejo que aqui pra gente, os clientes, eles estão reclamando demais, não estão entendendo. Eu acho que na hora da venda também isso pode estar influenciando bastante. Acho que pode ter uma tendência de diminuição. Tendo visto que todos os índices de referência de preços estão ligados à taxa Selic? Não é que estão ligados à taxa Selic diretamente, né? Existe o boletim Focus. Deixa eu ver, Carol, você está com ele na tela fácil aí? Porque é isso aí é uma pergunta importante que vocês estão fazendo. Você podia compartilhar com a gente. Existe o boletim Focus, que é feito por uma série de bancos e eles passam as tendências. É um punhado de número, eu vou tentar identificar aqui na tela, o IGPM, o IPCA, a Selic, até 2023, qual é a tendência hoje. Carol, você consegue? É feito pelo Banco Central, não? Posso dar um palpite? Todos os clientes perguntam, por que a Selic está baixando, os bancos estão baixando o financiamento e a parcela de vocês está aumentando? É isso. É uma dificuldade mesmo. Vamos lá, obrigado aí, Carol. Ó, gente, quer falar aqui aí. É o seguinte. Oi? Não, pode acabar aí, Renato. Até que eu ia dar um palpite aqui, dar um palpite na sua palestra aí. Claro, à vontade, Zé. Aqui é o seguinte, é só para mostrar esse relatório, que é o relatório Focus, né? O IPCA, aqui em 2020, né? Hoje a previsão é de 1,63 para o ano 2020, de 3% para 2021, 3,5% para 2022 e 3,25% para 2023. Ou seja, o IPCA, a inflação deve sair de 1,63 para 3,25. Né? Aqui tem o PIB também. IGPM, olha só a previsão do IGPM, está 8,76 hoje, que é essa coluninha aqui, é a previsão hoje. Para o ano que vem é de 4%, 4% e 3,8%. Então, o índice geral de preços médios, né, vai dar em tese, dar uma caída. Vou mandar essa tela para os meninos lá de vendas, para todo cliente perguntar, ele já está com isso aqui, vai cair. Manda. A inflação sobe um pouquinho e o IGPM desce um pouco. Aqui não tem o INCC, né? Mas o INCC deve dar uma subida esse ano por conta dessa bolha, mas não há uma tendência assim, pelo menos a princípio da CEBIC, achando que a demanda vai continuar forte a ponto de extrapolar a capacidade das fábricas, né? Existe uma lacuna aí do dólar, que o dólar subiu, o mercado internacional ficou mais interessante, então existe aí um gap que subiu o aço, concreto, o cimento, né? Zé, me ajuda aí então, Zé. Não, é só para dar um palpite, Renato. Assim, o IGPM, que vocês perguntaram aí, ele tem um componente do dólar junto com ele. Então, na hora que vão fazer o cálculo do IGPM, tem lá, igual tem as cestas, né, do INCC, que pega cimento, pega ferro, pega mão de obra, o IGPM ele tem uma componente dolarizada. Então, como o dólar deu essa pancada aí, né, de 4 e pouco para 5, chegou até quase 6, mas voltou aí para 5, está em torno aí de 5, 5,30, 5,20, isso fez com que o IGPM subisse. Mas, como está registrado aí no Boletim Focus, o que estão dizendo é que ele vai ficar próximo a 5, então ele não vai mais dar esse pulo. Então, eu acho que está controlado aí o IGPM aí nos próximos anos, né? Pelo menos é tudo previsão, né? Ninguém tem certeza de nada. Mas a previsão é essa. Eu não sabia que o GPM tinha componente de dólar, não. E o dólar vai baixar, Vieira? Tô brincando. Outra pergunta pro Guedes aí, né? Acho que nem ele sabe responder essa aí. Não vou te botar nessa, não. Nem o Guedes sabe disso. Não, o dólar, desculpa aí, compartilhar, mas, por favor. Desculpa aí, mas o dólar não vai baixar, não. Sim, se você pegar aqui no relatório Focus, acho que ele está fechando 4,80. Cadê? Taxa de câmbio. Ele aqui, a taxa de câmbio é 5,20, depois ele vai para 5, 4,80 e 4,80. Então,
Essa é a notícia boa para o IGPM, né? Significa que a tendência é ele caminhar junto ao dólar aí, né? Na minha opinião. Ô, Renato, Oi, João Paulo. para contribuir um pouco aí, em relação ao IGPM, por conta da pandemia, a gente realmente teve um aumento de preço generalizado, né? Porque lá no começo da pandemia, muitas fábricas pararam, né? Então, isso fez com que o preço dos produtos aumentassem. Um outro fator que influenciou foi em relação ao combustível, né? Então, tudo isso impacta aí no IGPM. Certamente. Mas também, assim, voltando à normalidade, é capaz, né, que o relatório Focus faça sentido aí realmente. E aí, pessoal? Sem mais dúvidas? Muito bem. Nós estamos começando a semana bem, com todas essas informações aí, vai ser sucesso. Isso aí, Catiane. Eu vou compartilhar nos grupos, tá, pessoal? A apresentação, vou mandar lá para vocês. Compartilha para nós. Excelente. Pessoal, ó, reunião... Se vocês tiverem, viu, é só apertar pro Renato. Quando eu souber, eu pergunto pro Paulo Guedes lá. Tranquilo. Pessoal, ó, boa semana para vocês, muitas energias, vamos para cima. Eu queria falar um negócio aqui, ó. Vamos abolir a tal da palavra crise da nossa vida, e eu vou explicar por quê. Eu, pelo menos, adotei isso. Não tem mais crise, não. Sabe por quê? Os desafios são imensos todos os dias, tá certo? Eu tenho falado isso com um grupo com o nosso staff, aí, que a gente tem um pouco mais de proximidade, faz reunião toda semana. Assim, cara, a gente tinha lá atrás, em 2009, né, uma crise absoluta. E veio Minha Casa Minha Vida, começou a faltar material, começou a faltar mão de obra, depois a inflação subiu, estoque aumentou, juro, né? Aí vem agora assim, não, agora a coisa vai, aí vem corona, depois do corona o preço do material volta a sumir de novo. Fala, pessoal, relaxa, é só a gente centrar a cabeça, focar nas prioridades corretas, que nós vamos continuar sendo a empresa de sucesso que nós sempre fomos. E isso tem, de novo, acontecido. A gente tem avançado bastante nas metas, temos avançado na solução financeira, nas contratações que estão chegando aí, né, do Terrazo, do Vita Novo Mundo, então, dos contratos de serviço, de empreitada, de administração, as parcerias. Então, nós temos muita ferramenta para combater a crise, porque a gente tem história e tem um time bom dentro de casa. Vocês são muito profissionais, muito preparados, estão a cada dia se preparando mais. Então, nós temos que juntar essa força, abraçar mesmo, ter coragem, porque é um mercado que não tem moleza, é um mercado para profissionais. Sendo um mercado para profissionais, nós estamos dentro do jogo, tá certo? Então, eu queria passar essa mensagem aí de otimismo para vocês, né, que a gente não se abata com as dificuldades, porque é para isso que nós estamos aqui, é porque o jogo é difícil, é de campeonato, né? É Palmeiras e Corinthians, 1-1 até no final, depois vai para os pênaltis, mas não tem desânimo que faça a gente sair do nosso objetivo, que é construir bem essas unidades, fazer a nossa diferença para o nosso cliente, entregar bons produtos dentro de uma ética, dentro de um compliance, né, dentro de uma filosofia de trabalho do bem. E é isso que nós temos que fazer, vamos fazer, e eu conto com todos vocês. Boa semana, regaça as mangas, olhem as suas prioridades e partam para cima. Um abraço a todos. Obrigado pelas palmas. Até mais, gente.